Na noite de hoje celebramos em nossa escola a comemoração ao Dia dos Pais. E como um momento especial como esse, nós gostaríamos de ler um texto sagrado que encontra-se no livro de Provérbios escrito por Salomão, no capítulo 17. Eu vou ler apenas o verso 3, o verso 6, que diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos, e a glória dos filhos são os pais. Este provérbio, ele foi escrito por um dos homens mais sábios da história, onde ele diz que a coroa do vovô, é o filho dos seus filhos, ou seja, o seu neto. E no final do verso 6, Salomão conclui dizendo que a glória dos filhos são os pais. Por vezes nós, como pais, nos esquecemos do período em que éramos apenas filhos, e nós, como filhos, nós tínhamos grandes sonhos, ansiávamos muitas coisas, mas nada destes sonhos e destes anseios superava o prazer que tínhamos de termos a atenção do nosso Pai. E é por isso que Salomão escreve dizendo que a glória dos filhos são os seus pais. E eu estudando por esses dias, eu como professor de história, de projeto de vida e de religião, eu gosto bastante de conversar com os nossos alunos sobre esses assuntos. E esses dias eu perguntei a alguns alunos: o que você, como filho, mais espera do seu pai? E a resposta de todos foi muito parecida. E foi tão semelhante às respostas que, quando eu cheguei em casa, eu fui estudar um pouco sobre isso. E por mais que toda família seja única, existe décadas de pesquisas que apontam um padrão consistente durante décadas, onde pesquisadores, historiadores e psicólogos que estudam o desenvolvimento humano, vínculos familiares e o bem-estar da sociedade, eles chegaram a uma conclusão recorrente. Eles concluíram que no fim da vida, os filhos quase nunca sentem falta das riquezas de seu pai, e sim sentem falta ou do seu pai presente, ou sentem falta de um momento de terem os seus pais mais presentes. E inspirado nesse estudo e nessa evidência, esses psicólogos e historiadores, eles escreveram uma carta para talvez tentar dar voz ou dar uma ênfase à voz de muitos filhos que talvez não tiveram a oportunidade de falarem essas palavras aos seus pais. E eu gostaria de ler essa carta, que diz assim: Pai, se eu pudesse pedir só uma coisa, eu pediria que você estivesse mais presente. Eu nunca precisei de um pai perfeito. Eu sempre precisei de um pai que olhasse nos meus olhos, que soubesse o que estava acontecendo comigo, que percebesse quando o meu silêncio escondia uma dor. Eu queria que você tivesse orgulho de mim antes das minhas conquistas, que o meu caráter valesse mais do que os meus objetivos conquistados, que me abraçasse antes dos meus acertos, que me corrigisse sem me fazer
descartável. Eu queria ter ouvido mais vezes: eu amo você, estou com você, pode contar comigo. Eu precisava sentir que, quando o mundo me rejeitasse, eu ainda teria um lugar seguro em seus braços. Eu não queria um herói admirado por todos. Eu queria um pai em que eu pudesse dizer: este eu conheço. Hoje percebo que os melhores presentes nunca foram comprados. Foram tempo, atenção, conversas, risadas, conselhos, disciplina com amor e a certeza de que eu era importante para o Senhor. No fim da vida, eu não vou lembrar quantas horas você trabalhou, vou lembrar quantas horas você viveu ao meu lado, porque todo filho, no fundo, espera a mesma coisa: que seu pai seja o primeiro homem a lhe mostrar, pelo exemplo, como é amar, proteger, corrigir, servir e permanecer. E quando você partir, eu só queria ter a paz de dizer: obrigado, Pai, você esteve aqui quando eu mais precisei. Que sejamos, ou que tenhamos a coragem de ser esse Pai presente.